Meu nome é Regina, sou professora de História e o tema da nossa aula de hoje será Pandemias na História. Bem, trouxe para vocês uma pequena trajetória das epidemias e pandemias que ocorreram ao longo da história antiga, contextualizando, comparando com a pandemia atual. Antes de conhecermos as epidemias e pandemias que marcaram a história mundial da antiguidade, é importante nos atentarmos para as diferenças entre os conceitos de surto, epidemia e pandemia. Então, vamos ler o nosso slide. Começamos por surto, né? O surto é o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. A epidemia, quando o surto acontece em várias regiões. E a pandemia, ela se espalha por diversas regiões do mundo, certo? Então, diante desse cenário que estamos a viver, né, do coronavírus, e onde a gente está vendo a questão do estrago, né, que está acontecendo no nosso meio econômico, no nosso meio social e também político. Então, a gente vai falar que existiram na antiguidade algumas pandemias, algumas epidemias, né, que ocorreram naquela época e que realmente também, né, os povos sofreram muito nessa questão da doença. E aí, pessoal, vamos falar acerca da peste de Siracusa. Essa peste ocorreu na história antiga, certo? No ano 396 a.C. Então, essa peste manifestava-se inicialmente com sintomas respiratórios, febre, tumefação do pescoço, que significa o pescoço inchado, dores nas costas. A seguir, sobreviam disenteria e erupção pustulosa em toda a superfície do corpo, caroços no corpo, pessoal. Então, vocês percebam como ele sofria na época antiga, né? Da Idade Antiga. Os soldados, eles morriam ao fim do quarto e sexto dia, né? Com delírios e sofrimentos atrozes. O Império Romano foi o grande beneficiário dessa grande epidemia, vencendo facilmente os invasores, né? Porque os soldados todos ficaram ali infectados com essa pandemia e aí enfraqueceram a tropa e o que é que aconteceu? Eles perderam a guerra, né, pessoal? Então, esse período em que o exército caraginês atacou Siracusa, Itália, foi o quê, pessoal? Foi dizimado. Vamos falar agora acerca desses sintomas que eu falei anteriormente, só que bem mais resumido, né? Olha só, os sintomas da peste Siracusa: febre, pescoço inchado, dor nas costas e delírios. E aí, pessoal, vamos falar agora acerca da peste antonina. Essa peste ocorreu no século II, depois de Cristo, certo? Uma ocorreu antes de Cristo e agora depois de Cristo. Então, aí ao lado temos uma imagem, né? O anjo da morte, né? E isso bem na porta de Roma, né? Da cidade de Roma. Então, registro histórico sobre o sintoma da peste antonina. Esse registro aí, pessoal, é um registro, vamos dizer, histórico, né? E vamos dar uma lida nesse registro. Olha como eles sofriam também nessa época. Ardor inflamatório nos olhos, vermelhidão, sui generis da cavidade bucal
e da língua, aversão pelos alimentos, né? Isso a gente pode comparar muito com o coronavírus, né? Quem teve o coronavírus sabe disso, né? Que foi curado sabe disso. A gente perde logo a fome, a gente fica como, pessoal? A gente sente aversão pelos alimentos. Sede, temperatura exterior normal, certo? E aí, a peste antonina no século II depois de Cristo. Imperador romano Marco Aurélio Antoninos devastou a Itália, né, que é a França, e isso na época de Galeno, que vitimou Marco Aurélio. O que é que vitimou? Essa peste antonina, né? Ele morreu dessa peste antonina, pessoal. O imperador Marcos Aurélio. E aí, pessoal, a gente fala um pouco, né, acerca dessa pandemia mais recente, né, que é o coronavírus, o Covid-19. Mas o que é o coronavírus, né? O coronavírus nada mais é que um vírus, ele, né, é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, em Wuhan, na China. Né? Então, após casos registrados, sua alta velocidade de propagação e numerosos casos de morte fizeram com que a Organização Mundial da Saúde declarasse status de pandemia à doença, causada pelo vírus, batizada assim então como Covid-19, né? Isso em 2019. E aí, pessoal, qual o período de incubação e formas de transmissão do coronavírus? É necessário que a gente conheça para que a gente possa se cuidar, não é verdade? Esse vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa, pelo ar, com tosse, espirro, aperto de mão, tocar em objetos ou superfície contaminada e depois encostar a mão na boca, no nariz, nos olhos. Por isso que é necessário que a gente possa sempre estar lavando as mãos com frequência, né? Usando máscara ao sair, né? E fazendo sim um distanciamento social, que é o que a gente está fazendo, certo? Então, vem dizendo aí ao lado, né, que a ciência está correndo para encontrar, pessoal, um tratamento para que a gente possa vencer esse coronavírus. Mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha entre os surtos pandêmicos é o comportamento humano perante essas enfermidades. Um primeiro ponto a se observar se dá pelo fato do temor da população às doenças, pessoal. A gente percebe que as pessoas estão com medo, né? Elas não estão conseguindo conviver com essa situação que estamos vivendo, certo? E aí, isso causa o quê? Um temor à população, certo? Por quê? Porque as doenças, elas têm ligação direta com os primeiros métodos de prevenção, né? Com o medo e certa falta de conhecimento, porque quando a gente não tem conhecimento de algo, a gente passa a temer, não é verdade? Então, as pessoas acabam se apegando a crendices popular ou informações falsas para se prevenir. Ok, pessoal? Então, meus alunos, espero que vocês tenham gostado e nos encontraremos na próxima aula. Fiquem todos com Deus e se cuidem.